Olá pessoal, na aula de hoje iremos ter uma introdução à parametrização. Bem, para começar nosso trabalho, vamos procurar uma família genérica. Buscar um template dentro de New Family e dentro das famílias dos templates, buscar um template genérico. Existem vários tipos de templates genéricos, alguns isolados, como esse que iremos utilizar, ou aqueles baseados em seus hospedeiros, como o modelo genérico baseado no piso, o modelo genérico baseado em teto e outros tipos que existem em conjunto. Selecionemos Metric Generic Model para fazer o nosso trabalho. O primeiro passo para a parametrização é criar elementos de referência da sua modelagem. Observem que entramos agora num mini projeto. E esse mini projeto é uma família de componentes que vai ser criada com extensão RFA. Para isso, iremos configurar seu quadro de unidades digitando o N e entrando no quadro de propriedades do mini projeto para configurar sua unidade mais confortável. Eu vou selecionar metros com 2 casas decimais para poder trabalhar. Essa unidade pode ser completamente diferente da unidade padrão do projeto principal. Normalmente o usuário seleciona a unidade que for mais confortável a ser utilizada. Em seguida, iremos observar que na tela de trabalho existem 2 linhas tracejadas verdes. Essas linhas tracejadas verdes são planos de referência, Ref Planes, equivalente a uma épura, onde definimos um plano horizontal e um plano vertical, e também temos um plano na posição que define o reference level ou plano de piso. Esses planos são planos orientadores para colocarmos ou modelarmos nossos objetos. O que iremos fazer aqui no nosso exercício é criar alguns planos de referência para a criação de um pequeno cubo. Então vou entrar no comando Reference Plane e criar um plano de referência nessa posição, distanciado 0,5 metros do plano principal. Outro plano de referência nessa outra posição, também distanciado 0,5 metros nessa direção. Outro plano de referência superior, também distanciado 0,5 metros. E um outro plano de referência também aqui embaixo, também com 0,5 metros. A ideia desses planos de referência foi criar uma base, um croquis, para a criação de um cubo em planta baixa. Em seguida, precisamos entrar em uma das elevações e vocês vão observar que esses novos planos de referência estão postados lateralmente ao plano principal. E agora é necessária a criação de um novo plano de referência que determine a altura desse meu cubo. Fiz um plano de referência e agora esse plano de referência tem a altura de 1 metro. Observem que os planos de referência simplesmente estão marcando a posição do nosso cubo. Vou voltar ao plano de referência de planta baixa e modelar meu cubo, utilizando essas linhas como guia. Comando de modelagem, Solid Form, Solid Extrusion, com altura de 1 metro. Vou utilizar um retângulo para facilitar, pegando os intersections de uma ponta a outra. Finalizo o comando com Modify e com Finish Sketch. Nesse momento, nosso cubo está montado. Para parametrizar esse nosso cubo, iremos fazer o seguinte. Voltaremos à nossa planta baixa e iremos cotar os planos de referência. Atenção a esse detalhe. Cotem os planos de referência, não cotem o objeto. Apesar de poder cotar o objeto,
né? Os parâmetros são baseados nos planos de referência. Também podem ser feitos baseados em objetos, mas nesse caso, se um objeto estiver ligado a outro objeto, pelos planos de referência, modificado o valor desse parâmetro, ambos os objetos vão ser modificados em conjunto. Se for feito de forma isolada, somente um deles vai ser modificado. Entre no comando dimension e cote os planos. Reparem aonde eu estou clicando, nos planos. E criei aqui as cotas horizontal e vertical. Vou para uma das elevações e vou também fazer uma cota no plano superior junto com o plano inferior. Cuidado que deve ser tomado nesse caso. Existem dois elementos que estão sobrepostos nessa mesma linha: o nível, reference level, e o plano de referência. Esconda temporariamente o nível para ficar apenas o plano de referência. Agora, cote. Com as novas cotas criadas de altura, profundidade e largura, podemos agora partir para nossa criação de parametrização. Antes disso, voltarei ao projeto principal para mostrar alguns detalhes a vocês. Dentro desse projeto principal, irei criar temporariamente uma parede e uma porta. Ao selecionar essa porta e entrar no quadro de propriedades da porta, iremos observar que no quadro de propriedades se subdividem em dois quadros: o quadro Instance e o quadro Type. O quadro Instance possui parâmetros pertinentes a apenas essa porta selecionada. O quadro Type possui parâmetros pertinentes a várias portas do mesmo tipo que tivessem sido espalhadas pelo projeto. A modificação que aconteça no parâmetro Instance vai acontecer isoladamente nessa única porta. Os parâmetros modificados no quadro Type são modificados em todas as portas do mesmo tipo. Então nós temos dois quadros. O quadro de trás, chamado Type, não é acessado por aqui. Ele é acessado através do botão Edit New, onde abre um novo quadro. E esse novo quadro é exatamente esse quadro daqui. Atenção à subdivisão dos quadros: Construction, Materials, Dimensions, esses títulos que aparecem no quadro. Com essa informação passada a vocês, voltaremos ao nosso cubo. E nele voltaremos às nossas cotas. Nesse momento iremos criar nossos parâmetros. Clique em uma das cotas e observem que vai aparecer o item Label. Clique em adicionar parâmetro. Existem dois tipos de parâmetros: parâmetro de família e parâmetro compartilhado. Iremos utilizar inicialmente parâmetro de família. Parâmetro compartilhado é uma parte avançada do Revit que iremos ver mais adiante. Dê um nome para esse parâmetro: profundidade. Em seguida, determine em qual dos quadros no quadro de propriedade ela irá se encaixar, se é no quadro Instance, que é o quadro da frente, ou no quadro Type, que é o quadro de trás. O usuário pode colocar em ambos, porém deve ser feito de forma isolada. Vamos utilizar no modo Instance. E em seguida, selecione em qual dos títulos dentro do quadro ele irá se encaixar. Vamos colocar dentro de Dimensions. Ok. E perceba que a cota agora possui um prefixo escrito profundidade. Faremos a mesma coisa com outro elemento, com a outra cota. Adicionar parâmetro. Esse parâmetro vai ser dado com o nome de largura, também no quadro Instance e também localizado dentro de Dimensions. E por último, entraremos em uma das elevações,
encontraremos a outra cota e faremos a mesma coisa. Altura no Instance e também em Dimensions. Pronto, nosso cubo está completamente parametrizado. Iremos agora salvar. Vou dar o nome de cubo com a extensão RFA. A partir desse momento ele acaba de transformar um arquivo RFT de template de família de componente em uma família de componentes de extensão RFA. Salvamos. E iremos em seguida carregar ao projeto principal, através do botão Load into Project. Através do botão Component, observemos que o cubo está posicionado. Iremos colocar no projeto. Ao selecionar o cubo e entrar no quadro de propriedades desse cubo, iremos encontrar os 3 parâmetros que criamos. E podemos agora fazer alterações. Qualquer tipo de alteração agora vai ser feita diretamente ao objeto cubo, de acordo com a parametrização. Para você conhecer um pouco melhor sobre parametrização, iremos abrir uma porta já existente. Vou diretamente ao diretório Metric Library, onde já existem famílias de componentes prontas, e vou buscar uma porta para analisarmos sua parametrização. Selecionar mSingleFlush Vision.rfa e observem a quantidade de parâmetros criados nessa porta. Observem a quantidade de planos de referência criados nessa porta. Observe as cotas parametrizadas. Toda vez que vocês encontrarem uma cota com um prefixo, significa que aquele é um parâmetro. Então nós temos cotas de largura, cotas que definem a espessura do alisar, cotas que definem a espessura da própria porta. Devemos encontrar mais parâmetros em elevações. Parâmetro que determina a altura, parâmetro que determina a altura do vidro, altura do buraco do vidro, a distância do buraco do vidro até o alisar, posicionamento em relação ao alisar, largura desse vidro e do buraco do vidro, todos eles controlados por planos de referência e cotas parametrizadas. Com isso, vocês têm agora uma base de como criar parametrização. Toda vez que modelarem alguma coisa, criem planos de referência e cotem os planos de referência. Objetos grudados ao plano de referência são movimentados ao mesmo tempo, tá? Diferentemente de terem sido feitos de forma isolada. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço.